É porque é The Central. Ela não precisa de uma revista Veja para anunciar. The Central. Explica, por favor. Professor. The Central. O que o Carioca tá falando Não é precisa que... falar em inglês? Não precisa. Mas todo mundo fala The Central. A galera fala The Eu não Central. conheço Essa ninguém é falar chique. The Central. Mas é uma Fala tendência Bitcoin, de não. descentralização realmente que está acontecendo. A gente vê muito nas finanças por causa das criptomoedas. E Sim. o Bitcoin foi um baita exemplo disso. Como já uma nova agora que todo mundo tá falando? Ah, mas tem 20 mil novas, uma cara. famosa. Até Foi o Ether Isso. que teve agora o The Merge. Isso aí é. O Ethereum. Sim. Que é o Ethereum é a rede, a o moeda em Ether. si é o Ether. Mas para dentro das criptomoedas, para dar um exemplo, depois partir para a economia real, digamos assim, você pega o Bitcoin, qual é a ideia por trás dele? É descentralizar o dinheiro. Eles criaram um sistema de pagamento eletrônico ponto a ponto que não depende de uma terceira parte de confiança. Porque para mandar dinheiro para você, por exemplo, via Pix, a gente depende de um banco. De um banco, E perfeito. vai até o Banco Central, na verdade. Então Tá. tem uma terceira parte fixa de confiança. Sim, sim. Agora no Bitcoin, eu posso mandar um Bitcoin para Direto. você, ou você pode mandar para um cara que está na Austrália e não tem Ninguém uma terceira se parte mete. fixa. E ninguém pode impedir ou obrigar que a transação aconteça. E vamos supor que tem um banco fazendo coisa errada no sistema financeiro brasileiro. O Banco Central pode ir lá e falar, você está fechado, você não pode fazer isso, proíbe. Se o cara está fraudando, ele vai ser preso. Vai. Agora, com o Bitcoin, não tem como isso acontecer. Então, vamos supor que o Brasil não queira mais que o Bitcoin funcione. Para quem que eles vão enviar uma carta falando, tira isso do Ninguém. ar? Não tem, é descentralizado, Ninguém. não tem um dono, não tem um ponto central que é frágil a ataques. Mas quando dá um problema, quem que te ajuda ou você se ninguém. fodeu? Você se fudeu. Ou você se fudeu, Se ou você fodeu. se vira sozinho, Entendi. entendeu? Ou você É o tesouro. Não, entendi. Lembra do entendi. tesouro? Do pirata? Que ele tinha que enterrar? Sim, isso é 600 mil anos atrás. Mas é a mesma coisa. Só Pô, que é que digital. moderno, hein? Mas é porque... Uma analogia boa. Modernidade. Porque o tesouro você esconde num lugar que só você sabe. O Bitcoin é a mesma coisa. Você pode pegar uma carteira lá de Não, assim. que eu tô falando, mas É a mesma coisa. Acho que a única parte ruim é isso, né? De você não ter Isso pode ser ruim ou bom, cara. Se você não tem Como como tudo, reclamar, né? É porque Sei lá. é o seguinte, se você tem um e-mail e perde a senha do e-mail, você pode ir lá e pedir para recuperar. Perfeito. E as pessoas estão acostumadas com isso. Elas perdem a senha constantemente, pedem. Então elas gostam de ter alguém tomando conta. Mas se tem alguém tomando conta, tem alguém com acesso também. Isso pode ser usado para o mal. Não quer dizer que vá ser usado, mas pode. Com o banco é a mesma coisa. Se tem dinheiro no banco, você perdeu a maneira de acessar, vai no banco Não, e todo recupera o mundo, acesso. é. Só que se tá no banco, e aconteceu lá nos anos 90, o que pode vir a acontecer? Num limite extremo. Leva um o seu confisco. dinheiro embora. O seu Sim, dinheiro sim. não é mais seu. Perfeito. Tudo bem, no Brasil mudou a Constituição, é muito difícil isso acontecer novamente, tem que passar pelo Congresso, a hora que vai pro Congresso a mídia noticia, o caos. Mas se a gente for pegar 2020, protesto no Canadá, o pessoal teve conta bancária bloqueada. Afeganistão, o pessoal fechou o sistema bancário. Se você vai pro Líbano, tá tendo protesto agora, porque em 2019 bloquearam conta e até hoje tem protesto. China, estão bloqueando conta também. Com Bitcoin, se é teu, não tem como ninguém bloquear. O ponto é, se você perdeu Mas acesso, podem te passar a perna. já era. Não, mas tudo, né? Cara, só se... Mas em tudo, a maior é. parte dos golpes que tem de criptomoedas não são golpes com hack, é golpe de engenharia social. É o cara falando pra alguém você... que lá, vai- código, isso, É exatamente. tipo quando Lá roubam o dentro. seu WhatsApp. Pirâmide, É, como, lábia. é tipo Picareta, quando roubam o seu WhatsApp. Ah, É me um dá golpe uma social. senha É, o do que você seu falou, se você WhatsApp. perder a senha, você se fodeu. Só né? fala a Sim. palavra mágica, Mas você vai sabendo ficar disso, rico. sabendo Aí o babaca disso, acredita. você vai ter muito mais cuidado com a senha. Outro dia Exato. até vi uma notícia, teve um cara que não sei quantos bitcoins ele tinha, ele perdeu. Deve ser o britânico que perdeu 8 mil bitcoins. Isso, isso. Essa notícia, ela é reciclada de tempos em tempos, porque Ah, sempre mas dá é muito mentira view. isso? Não, ela é verdade. Só que isso aconteceu aconteceu em há muitos 2012, sei lá, entendeu? 2013. Entendi. Aí eles vão sortando. É porque o cara, esse valor que ele perdeu, 8 mil bitcoins, seriam bilhões hoje. Aham. Né? Se a gente for pegar em real, daria o quê? Uns 800 milhões? É. Então quase um bilhão. Quase um bi. E esse cara, o que ele fez? Não é que ele perdeu os bitcoins, que o bitcoin não ficava no computador dele. O que ele tinha lá era senha para acessar os bitcoins, porque eles ficam no blockchain, que é como se fosse um livro contábil online que está disperso pelo mundo. Vários computadores têm cópia daquilo. E para acessar o saldo que ele tem lá, imagina que nesse livro, cada célula de uma planilha de Excel é um cofre. Para acessar precisa da senha. Essa senha que ele perdeu. E aí, para ele acessar agora... se matar, né, meu? Agora não tem mais jeito. Mas esse é o ponto. Por que ele perdeu? Porque lá atrás o Bitcoin não valia nada. Em 2010, 10 mil Bitcoins Então ele compravam largou duas mão. pizzas. Ele largou É. a mão, Aí exatamente. quando aumentou muito de Esqueceu de valor, o cara mexer foi pensar, cadê aquela senha? Foi correr atrás. Entendi. Só que hoje que vale muito, as pessoas fazem 1 milhão de coisas para não perder a senha. Pô, eu não conheço o cara consigo que recuperar tatuou a senha do Terra, Não, cara. mas é Imagina do mole. Bitcoin. Não, Bitcoin você toma conta. Você vai tomar, não, porque é mas muito você caro. vai tomar, porque é vou muito dar um caro, exemplo. exatamente. Você, sabe, você tem relógio, não tem? O cara é louco. Joia. Você cuida, não cuida? Cuida. Que é joia, não é? Você tem um lugar especial pra guardar, não tem? Tem uma caixa. É a mesma coisa. Exatamente. É uma joia. Pra mulher que tá assistindo, um brinco de diamante, que é um negócio muito caro.
pequeniníssimo, muito fácil de perder. Muito, Mas o pessoal toma tanto conta daquilo que não perde. Entendeu? Ah, não, deve ser difícil, o cara, porra. Tem uma calhada de Bitcoin, eu esqueci a senha. Não vai Porque ele tá fudido, né? Até em árvore Mas de rua tem gente colocando deve ser mesmo. chave cripto. Porque ele tá Não, já fudido. tem mecanismo hoje, porque uma das coisas que pode passar a acontecer é, por exemplo, a gente tem Bitcoin, só eu sei como acessar, a Malu não sabe e eu morro. Batendo madeira aqui 3 vezes, né? Não quero que isso aconteça. Não, jamais. Mas se perfeito, acontecesse comigo, perfeito, ela não poderia acessar. Não. Hoje em dia já tem como você colocar em uma carteira que a cada 1 ano você tem que dar um check lá, mostrando que você tá vivo, senão ela automaticamente transfere para uma outra que a Malu poderia ter a senha. Olha, legal, essa eu não sabia, Ah, hein? que legal. Uma cara. maneira sucessória. Ah, legal Pô, isso aí, hein? Isso é legal. Isso Não. gostei disso aí, hein? Todo problema que sabia. existe, vai ter um empreendedor disposto a criar uma solução para resolver aquilo, desde que tenha uma recompensa econômica que ele possa resolver. É, porque o que ele falou, imagine. Exatamente. Dá uma merda com ele e perdeu o negócio, ninguém acessa. É um problema. Mas, por exemplo, esse cara, olha que louco, esse cara da pizza, esses bitcoins nunca mais. Você sabe que não tem como fabricar mais. Morreu, né? Não, tem um número certo e acabou, né? Morreu. Acabou, né? e Esse aí- cara deve estar muito rico da pizza. O que comprou, O sabia? que comprou. Não. O que comprou a pizza, que pagou os 10 mil, eu digo que ele tá muito rico, porque se ele pagou 10 mil Ele bitcoins na tinha época, muito. ele tinha muito Tinha mais. É, certamente. Ele tinha muito mais. Entendi. Não, mas o que eu tô falando é, esse Bitcoin que o cara perdeu, é isso que é louco do Bitcoin, nunca mais recupera. Não recupera mais. É que no começo o Bitcoin não devia valer bosta nenhuma, né? Não valia A nada. turma acho que não dava tanto valor, né? Não valia nada. Ou tanta Hoje vale muito. importância, então. Mas o ponto que você falou é verdade. Você tem uma limitação. Serão só 21 milhões de bitcoins produzidos no mundo, e isso só em 2140. Já tem 19 milhões hoje, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Aí todo dia são produzidos cerca de 900 bitcoins pela regra atual, e a cada 4 anos essa produção vai Fica caindo pela pela metade. Então o que você tem é algo que ele é limitado a 21 milhões, e cuja produção é cada vez menor. Menor. Uhum. Então, o pessoal fala muito que Fica o mais real é valioso. inflacionário, né? Estão sempre produzindo mais reais. O Bitcoin, ele é inflacionário, só que ele tem desinflação. Ele tem cada vez menos produção. E quando ele parar de ser produzido, ele vai começar a ficar mais escasso que o pessoal vai perder. Mas eu acho que ele é infinito, eu já Como falei assim, isso. perder? Porque, por exemplo, você comprou Bitcoin e perdeu o teu acesso. Esse Lá Bitcoin atrás. está inacessível agora. Perfeito. Não tem Aí como já ninguém era. acessar. Ele Você sumiu. tomou Então- o golpe de alguém. Você perdeu o Bitcoin. Já É era. que se você tomou o golpe de alguém, essa Ele pessoa é de vai alguém. acessar. Verdade, ele vai verdade. poder usar, entendeu? Verdade. Agora, se for um golpista burro, ele te deu o golpe e também perdeu a senha. Tá perdido. É como se tivesse no Entendi. mar. Então, Tem de estimativa de uns 21 3 milhões que já estão perdidos. Afundou Perdidos. no mar. Já 3 era. milhões, Não 3 recupera, milhões. nunca 3 mais vai milhões. recuperar. 3 milhões de 3 Bitcoins foram... Afundou no É. mar. Já era. Pensa o seguinte, se conseguirem recuperar isso, é porque conseguiram ir lá naquela planilha que eu falei, em cada célula, que é um cofre, e conseguiram abrir aquele cofre. Se fizerem isso, o Bitcoin não vale mais nada. É, Então, se agora- conseguirem recuperar, se acabou o conseguir, Bitcoin. então, É, porque Entendeu? a grande credibilidade dele é... É que é inconfiscável. É isso aí. E além do Bitcoin, o que tem mais hoje de legal de O Ether esse da Ether? rede Ethereum é muito legal. Eu gosto do sistema. 20 mil criptomoedas hoje, né? E dentro das 20 mil, você tem muita gente que se aproveita da narrativa do momento para lançar um protocolo sem pé nem cabeça. Rainha da Inglaterra morreu, lançaram uma moeda para ela. Mentira. É mesmo? É. The Queen deve ter sido. Como chama? Eu tô falando de uma, mas lançaram mais de uma. Tinha a Rainha da Inglaterra e Nu. Eles batizam assim. Meu Porque Deus. teve umas, né, que subiram muito com o nome de cachorro. Que do caralho. Mas eles lançam. Dogecoin. Quando o Facebook mudou de nome para Meta, foram lançadas em coisa de 3 meses umas 85 criptomoedas com o nome Meta. O que elas faziam? Nada. Era cópia de uma criptomoeda com um nome novo. E uma moeda passa a ter valor se tem demanda por ela. Uhum. Tinha gente que queria comprar esperando que subisse muito. Se muita gente compra, pode mesmo subir muito. Sim. Então tem cara que ficou rico numa jogada especulativa, mas a maioria tá perdendo bastante dinheiro agora, que aquilo subiu muito, tá caindo 90%, 95%, algumas deixando de existir. Então dentro desse mercado que é muito novo, Luna. tem duas, a Luna foi assim, A Luna, né? tem duas que eu Já coloco num não patamar se diferente, fodeu. que é o Bitcoin e o Ether. O Bitcoin ele surgiu para descentralizar o dinheiro, e a rede Ethereum, cuja moeda é o Ether, é o que a moeda que você usa para fazer transações lá dentro, ela surgiu para descentralizar a internet. Porque se a gente pensa em internet, já pensa, mas é descentralizado. Isso aqui, por exemplo, é um podcast concorrendo com televisão e tem vários outros Um acontecendo ao monte mesmo de tempo. coisa. É. Só que a gente está centralizado no YouTube. E Perfeito. o YouTube No Google. também no Google. Cite do Google, Glenn. E além disso, a gente está no Brasil. Se de repente a gente fala um negócio aqui que o pessoal não gosta, simplesmente a justiça pode falar, esse podcast tem que sair do ar. Perfeito. Manda uma cartinha pro Google, como o Google não Perfeito. quer apanhar do governo, ele vai lá e fala, vocês não têm mais canal aqui. Se isso aqui Perfeito. fosse transmitido na rede Ethereum, não tem como isso acontecer. Não tem para quem mandar carta. Na verdade, até tem algum nível de centralização, mas é muito mais difícil tirar do ar.
Um exemplo até a gente conversou antes do podcast, você falou que curte o Arcade City, Eu curto. que é um aplicativo de mobilidade. Certo. Vocês lembram na época que o Uber chegou no Brasil, que toda hora algum vereador, que coincidentemente fazia parte de uma cooperativa de táxi, De táxi. por coincidência apenas, É Nossa, engraçado, que- né? mas ele queria proteger o povo de ter acesso a um transporte mais barato, então para proteger, ele E ia lá melhor, mais barato e melhor. E Pois é, ele proibiu o Uber. E aí o que acontecia? Mandava uma carta pro Uber e fala, em tal localidade não pode funcionar, o Uber sumia daquela região para não pagar multa. Se for no Arcade City, não tem como isso acontecer. Vai mandar carta para quem? Esse é o ponto, descentralização é isso.